é uma criatura totalmente perdida, totalmente presa àquela visão do passado e que está, de certa forma, começando a vampirizar pessoas através da memória que ele tem, da lembrança que ele tem. Com todo o respeito que devemos à fraternidade, diz Aulus, né? Podemos dizer que ele nada mais fora que desapiedado ao gozo de infortunados cativos, que lhe caíam sob o guante de ferro. Detentor de vastíssimo latifúndio, possuía consigo larga legião de servidores que lhe conheceram de perto a tirania e a perversidade. Então, é uma criatura que tem um passado muito complicado. E que a espiritualidade, observando a estrutura da reunião, viu que seria benéfico para ele a presença, um momento de reflexão, de prece, e é uma entidade que, na sua aparência, assustava até os espíritos sofredores. Então, o próprio André Luiz e Laro, que estava ali, eles ficaram um tanto quanto que assustados, né? E André Luiz valendo-me da pausa espontânea, fitei o rosto triste do recém-chegado com mais atenção, reconhecendo que seus olhos, embora móveis, quantos de um felino, estavam vidrados e mortos. Não é à toa. Lá atrás, ele ainda coloca assim, né? Onde estão os abutres que me devoraram os olhos? Ele estava espiritualmente cego. Os olhos estavam ali, né? Móveis, mas estavam vidrados, sem vida. E aí a gente vai entender o porquê. Ia apontar aquelas órbitas inexpressivas, quando o instrutor, adivinhando meu impulso, acrescentou: odiava os trabalhadores que lhe fugiam às garras, e quando conseguia arrebatá-los ao quilombo, não somente os algemava no tronco do martírio, mas queimava-lhes os olhos, reduzindo-os à cegueira para escarmento das senzalas. Então, começa a mostrar aí o que ele era nessa crueldade. O escravo fugia, ele perseguia, prendia ele no tronco do suplício e queimava os olhos. Esta atitude fez com que ele desequilibrasse as suas estruturas perispirituais. Então, na sua aparência na reunião mediúnica, ele já trazia uma característica que seria da sua próxima existência. O desequilíbrio perispiritual que vai plasmar a matéria seguinte não plasmaria a visão. É uma consequência das atitudes de desrespeito à lei divina. Alguns dos raros quilombolas que resistiam à morte eram sentenciados, depois de cego, às mandíbulas de cães bravios, de cuja sanha não conseguiam escapar. Então, além de cegar, aqueles que sobreviviam eram entregues aos cachorros para que devorassem eles vivos. Por isso esse estado. Por isso esse espírito havia saído dos umbrais do interior da terra. Ele vem à reunião mediúnica numa aparência de alguém que saiu de um lençol de lama. Ele esparge naquele espaço uma emanação que ninguém aguenta, com cheiro de podre, com cheiro de algo totalmente desagradável, que partia dele. E aí a gente entende assim, né? Se nós fôssemos videntes num momento desse, estivéssemos lá na reunião mediúnica tranquilo, e de repente uma visão dessa surge, manteríamos o equilíbrio? É uma reflexão para nós, porque nós não estamos vendo esse quadro. Os espíritos sofredores que viram assustaram. André Luiz e Lário Silva ficaram perplexos. E nós, né? Por isso que a gente não vê.
a gente está lá quietinho, sereno, de repente sente, ai, uma vibração ruim, alguém em sofrimento, mas nós não estamos vendo a realidade. Nós Ainda com estamos. um chicote na mão ainda, eu ia sair correndo mesmo. Ah, mas a pessoa Imagina. nesse momento perde a concentração por completo, porque não é uma visão agradável. Não é. Eu me lembro certa vez, né, da gente estando dentro do trabalho de educação da mediunidade, e uma pessoa fez um relato muito interessante. Ela estava muito concentrada, e de repente, ela sentada na ponta da mesa, naquela concentração, naquela entrega que ela estava, por alguns momentos ela visualizou uma urna mortuária sobre a mesa. E sob o rosto dela estava aquele vidro com o rosto lá embaixo. Naquele momento, ela deu um salto para trás, que por muito pouco não foi ao chão. É o quê? É o medo. São as nossas fragilidades emocionais ainda. Porque aquilo ali era aquilo que o espírito está vivendo. Às vezes ele está com aquela visão presa nele e na conexão que fez com ela transmitiu-lhe um quadro mental desagradável. Nesse momento, nós temos que respirar fundo e dizer, né, Senhor, que queres que eu faça? Lembra de Paulo. Não se assustar com os quadros, porque toda reunião mediúnica, séria, ela tem um resguardo da espiritualidade. Ela tem espíritos que sabem que aquela entidade, por pior que pareça, tem condições de ser tratada naquela reunião. É a mesma coisa que nós temos um hospital próprio para atender pessoas com deficiência visual. Você vai ter desde os graus mínimos a cegueira extrema. Então, vão ter diversos quadros, mas que são específicos para serem tratados dentro daquela instituição. Então, não há erro da espiritualidade. Eles não vão trazer uma carga, uma entidade, um espírito que não possa ser tratado ali dentro. Então, não é lugar para se ter insegurança, medo. O médico fala, ah, meu Deus, estou sentindo a coisa ruim, vai para o seu lado. Não. Se você está sentindo, já foi avaliado que o trabalho tem condições de ser feito através da sua equipagem mediúnica. Então, se entrega. Confiante, sem nenhum tipo de teatralidade, com a simplicidade que a mediunidade nos pede e com a seriedade que devemos ter. Um semelhante sistema de repressão instalou terror em derredor de seus passos, granjeando então fama e riqueza. Porém, né, contudo, veio a jornada inevitável do túmulo. E tudo aquilo que a gente tem de fama e riqueza e títulos ficam do lado de fora do túmulo. Não adentram a passagem para a vida espiritual e nem nos acompanham na vida espiritual. Lembra de André Luiz, né, no seu exemplo máximo aí de humildade, de ter chegado ao nosso lar pensando ainda em ser o doutor André Luiz. E, na verdade, ele vai trabalhar como um serviçal nas câmaras de retificação, até que ele pudesse adaptar o seu conhecimento científico à nova verdade que ele desconhecia. Então, não são os títulos, não são as posses, não são as riquezas. Eu me lembro de uma passagem de um certo espírito que gostaria de escrever por Chico Xavier, e na época Chico Xavier escrevia a obra, psicografava a obra Antologia dos Imortais, e esse espírito apresentou-se para Emmanuel e disse a Emmanuel assim que gostaria de participar, mas havia um fechamento já dos espíritos que trabalhariam aquela obra, e Emmanuel não permitiu. Isso narrado, né, para os que acompanharam de perto a mediunidade de Chico Xavier.
E o Espírito disse: Mas eu sou um doutor da língua portuguesa. E Emmanuel diz essa frase, né, que a gente acabou repetindo. Esses títulos ficaram do lado de fora do túmulo. Deste lado da vida, os títulos morais são levados em conta. As lágrimas enxugadas, o trabalho constante, o esforço para se libertar do sofrimento, para se libertar das suas tentações, isso é levado em conta. O restante fica do lado de lá. E ele tinha o quê? Fama e riqueza, desencarnou, não levou nada disso. A jornada inevitável do túmulo, e nessa nova fase não encontrou senão desafetos. Aqueles que ele assassinou nas condições mais humílimas, agora o aguardavam. Espíritos que estavam com ânsia de vingança e o cercaram deste lado da vida, né? Desafetos a se levantarem junto a ele na aflição de temíveis perseguidores. Muitas vítimas de alma branda lhe haviam desculpado a ofensa. Quando o Aulus coloca aqui muitas vítimas desculparam, você imagina o número de almas que esse homem matou. Porque a maioria se voltou contra ele. E muitos de alma branda, né, se iluminaram, porque aceitaram aquele sofrimento e deixaram para trás o seu algoz. Por isso que no capítulo 13 do Evangelho está escrito: o perdão é a virtude que liberta. Aqueles que morreram e que perdoaram de certa forma aquele agressor, se libertaram dele, alçaram voos espirituais maiores. Aqueles que não perdoaram, se prenderam a ele agora como perseguidores. É a justiça do olho por olho, dente por dente. Não, mas ele me prejudicou e agora eu vou prejudicar. E depois alguém tem que me prejudicar de novo porque foi prejudicado. E nunca tem fim esse mal. Quando entra a lei de amor, corta esse ciclo, liberta aqueles que perdoam e aqueles que têm consciência de culpa resgatarão perante a própria vida. Mas outras não conseguiram a força para o perdão espontâneo e converteram-se em vingadores do passado, a lhe cumularem o espírito de aflitivo pavor. Então, se essas almas que começaram esse processo de obsessão, quando ele ainda estava vivo, já nos 150 anos do seu desencarne, piorar essa situação. Então, é um homem que vive atormentado durante muito tempo. E essa alma é traga até a reunião mediúnica em busca de algum tipo de ajuda. Emaranhado nas teias da usura e fazendo do ouro o único poder em que acreditava, nem de leve sentiu transportado de um modo de vida para outro. Gente, pensa nisso. Um homem que era materialista, que era assassino, morreu e nem se deu conta. Não sentiu o fenômeno da morte. Observa o pessoal que trabalha em reuniões mediúnicas, já deve ter visto isso. 90% dos espíritos que passam na reunião mediúnica, que são espíritos sem esclarecimento, não têm noção que desencarnaram. A gente fica com tanto medo da morte, né? Não tem medo da morte. Quando vê, já morreu. Não viu a passagem. E aí não acredita. Aí fica em dúvida, mas é impossível. Eu estou sentindo, eu estou respirando, eu estou com todas as sensações, porque o pensamento está no mundo da dimensão física. Então, mesmo esse homem, com toda essa situação, sequer percebeu, né? Nem de leve se sentiu transportado de um modo de vida para outro através da morte.
acredita, cresce, né, num cárcere de trevas, atormentado pelos escravos e prisioneiro das próprias vítimas. Vive assim, entre a desesperação e o remorso, martirizado pelas reminiscências das flagelações que decretava e hipnotizado pelos algozes de agora, dos quais no pretérito foi verdugo. Vê-se reduzida à extrema cegueira por lhe desequilibrarem no corpo espiritual as faculdades da visão. Então é alguém que caminha nas suas próprias trevas. É um ser complicado, é um ser que traz um passado difícil, que tem processos obsessivos extremos e que, de repente, a espiritualidade trouxe a casa espírita para um tratamento. Imaginemos nós, né? O que falar para um espírito desse? É uma pena que neste capítulo a doutrinação não foi colocada para a gente analisar, porque eu gostaria muito de ver os argumentos que Raul Silva teria para este espírito. O foco deste capítulo é a incorporação sonambúlica. É aquela incorporação onde o médium entra num sono e nesse sono ele abandona o corpo físico, que faz todo o processo da comunicação e depois ele retorna. À medida, né, enquanto se nos alongava o entendimento, o infeliz foi situado junto de Dona Celina. Lembra lá atrás, quando nós estudamos o grupo mediúnico? Quem era Dona Celina? Era o melhor instrumento da casa. Era uma senhora moralizada que enfrentou diversas dificuldades, o marido que era desequilibrado, as obsessões do esposo, que enfrentou a viuvez, que lutou para educar os filhos, que se moralizou com a doutrina espírita, que viveu bem, que adquiriu iluminação. Quando a gente fala que adquiriu iluminação, assisti essa semana um Pinga-Fogo com Jorge Alahar, lá de Rondônia, e ele colocou uma reflexão muito interessante, dizendo: todos nós já somos iluminados. À medida que a gente se eleva, o perispírito vai ficando mais intensenciado e a luz jorra de dentro. À medida que a gente vai ficando mais materializado, ele se condensa e essa luz fica eclipsada. E Dona Celina era alguém que já projetava a luz de si mesmo. Já era um espírito que havia desmaterializado seus interesses na vida. Então, como instrumento mediúnico, era a peça mais delicada daquela reunião. Era o médium mais responsável, era o médium pelos quais os mentores da casa orientavam o grupo, e quando aproximou aquele espírito naquela condição, naquele cheiro insuportável, naquela roupagem toda suja de lama, com todo esse histórico de uma médium tão equilibrada, André Luiz coloca, a medida impressionou-me desfavoravelmente. Ah, eu acho que vocês estão errados. É impossível que vocês vão trazer uma entidade dessa condição e aproximar do melhor instrumento da casa. André Luiz coloca, mas logo Dona Celina, o melhor instrumento da casa é quem deveria acolher o indesejável comunicante? Reparei a luminosa auréola contrastando com a vestimenta pestilencial do forasteiro. E deixei-me avassalar por incoercível temor. Então, o que André Luiz naquele momento tem? Falar, meu Deus, isso aí vai dar errado. Será que os mentores espirituais estão certos nessa atitude? Semelhante providência, pensa ele, não seria o mesmo que entregar uma harpa delicada às patas de uma fera? Ainda usa uma metáfora pesada para a gente entender, né? Aulos, porém, Deus pressa em explicar-nos. Acalme-se. O amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa. Não há engano. A espiritualidade trabalha com planejamento. E é nesse ponto
que a educação e o esclarecimento da mediunidade fazem grande diferença. Eles têm uma pauta de serviço, que é organizada muito antes da reunião. Então, eles têm quais são os espíritos que irão comunicar. Nem todos estão dentro da casa. Você vê, por exemplo, que na semana passada nós encerramos o capítulo de Libório. Libório foi trago. Dois espíritos vigilantes o trouxeram sem que ele pudesse ver os espíritos de fora da casa. Então, ninguém ali naquele momento estava evocando aquela entidade. Havia naquela sala vários espíritos aguardando uma oportunidade, mas foi dada a Libório que estava no planejamento. Este nosso companheiro, que vai dar o nome logo aqui na frente, ele também não estava naquele círculo dos espíritos que permanecem ali para a reunião. Ele foi trago porque ele estava no planejamento daquela noite. Aí vamos imaginar uma série de questões. Imaginemos que ele estava planejado para aquela noite, e naquela noite, Celina não comparecesse à reunião. Outro médium poderia fazer um trabalho dessa natureza? Muito difícil. Muito difícil. Eles tinham a convicção que Celina estaria ali, então planejaram. Se ela não estivesse, talvez esse trabalho estaria perdido para aquela noite. Teriam que reagendar, teriam que replanejar, saber se na próxima semana a estrutura estaria favorável para que pudessem trazer. Então, a responsabilidade de quem assume um compromisso com a espiritualidade é muito grande. Eu não posso deixar de ir na reunião mediúnica sem que seja uma justificativa muito séria. Ah, eu estou doente, eu não estou passando bem, ou eu não tenho condições físicas do trabalho. Fora isso, eu devo comparecer, porque existe um planejamento que está me aguardando. Aí vamos supor também que no nosso trabalho exista aquela cooperativa mediúnica entre os médiuns, né? Que um quer beneficiar o outro, que quer beneficiar o terceiro, que quer ajudar o quarto. Então, um chega antes da reunião e começa, faz uma vibração para minha casa, é meu filho que está doente, é minha nora que está passando mal, e esquece que a espiritualidade já tem uma pauta. Que se aqueles problemas que nós enxergamos como problemas forem realmente relevantes, eles entrarão na pauta. Porque senão eu acho que eu tenho condições de coordenar esse trabalho, e não tenho. A espiritualidade tem toda uma visão que a gente desconhece. Então, ou nós nos entregamos na fé raciocinada, sabendo dessa mecânica, ou eu vou estar sempre intervindo no trabalho da espiritualidade, atrapalhando esse planejamento. Nesse caso, os médiuns que compõem essa casa, até agora nós estudamos a mediunidade de Eugênia, e hoje começamos a estudar a mediunidade de Celina, nós podemos observar que eles eram responsáveis, que eles não se atemorizavam com nenhum tipo de sensação na reunião. Estavam ali prontos. A espiritualidade destinou, eles se colocavam à disposição para o trabalho. Por isso, Aulos diz, né? O amigo entrou no templo com supervisão e consentimento dos mentores. Clementino não é o espírito responsável pela casa? Então, ele tinha na planilha lá, hoje nós vamos atender José Maria, que é o nome da entidade. E essa entidade está em tal lugar, vai vir com tal reação, com qual médium que vai trabalhar. Eles analisam, não, nós vamos encaminhá-lo à Celina, porque é o instrumento que tem condições de recebê-lo e não se perturbar com a sua atmosfera de vida. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los, diz Aulos. Recuam instintivamente ante a luz espiritual que o fustiga ou desintegra. É a luz que Celina já tinha.
Se não fosse desse jeito, o mal seria superior. Se nós tivéssemos medo dos fluidos pesados, eles comandariam o universo e a mecânica ao contrário. O mal, ele apenas faz barulho, mas ele não é superior ao bem. A luz, ela dissipa as trevas. E com isso, por mais que saíssem dele aqueles estiletes dos fluidos deletérios, quando aproximava da luz espiritual de Celina, de uma mente, orando, eles eram dissociados. Essas energias eram totalmente corrompidas. Nós vemos, por exemplo, no livro, se não me engano, No Mundo Maior, de André Luiz, uma passagem interessante sobre a casa transitória, e a casa transitória era um hospital no mundo espiritual. Ela ficava numa região das trevas e ali ela recebia uma série de espíritos que começavam a se arrepender das suas próprias escolhas da vida. Em determinado momento, ela saía daquela região e ia para outro lugar, por isso casa transitória. Mas logo após a sua saída, algo até interessante, né, vinha o fogo purificador. Aí a gente lê aquilo ali e acha assim, ó, gente, parece uma coisa assim até bíblica, né, de uma praga do Egito. O que que é esse fogo purificador? São as emanações mentais que vão poluindo aquele ambiente de tal ponto que se transformam numa tempestade de raios elétricos que vem queimando, que vem fazendo com que aqueles espíritos mudem a faixa mental da vingança para o medo. E aí, naquela mudança, muitos são até atendidos pelas redes que são direcionadas a ele. Nós criamos uma ambiência mental. Dentro do nosso lar tem uma ambiência, dentro do nosso lugar de trabalho tem uma, dentro da casa espírita tem outra. E se nós não tivermos uma hierarquia espiritual de respeito, uma condição de compreensão, essa ambiência ela vai sempre ser o somatório de todos os pensamentos. Dentro de uma reunião mediúnica, então, isso é muito grave. Se nós tivermos elementos ali dentro que não se respeitam, que não se estimam, a atmosfera espiritual, ela vai ser maléfica para qualquer trabalho dessa natureza. Nesta casa havia uma ambiência tão perfeita e tão sublime que mesmo a presença desse espírito, por mais que trouxesse qualquer tipo de insegurança, essa ambiência facultava segurança médium e limitava os próprios passos e criações mentais da entidade. Então, eles recuam ante a luz da criação, que o fustiga ou desintegra. É por isso que cada médium possui um ambiente próprio, o seu próprio pensamento, a sua atmosfera fluídica. E cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Uma reunião mediúnica onde os médiuns estão adoecendo é uma reunião que precisa ser interrompida, porque essa corrente magnética já não favorece proteção aos médiuns. Eles estão absorvendo esses tipos de fluidos, porque, na verdade, são médiuns que não estão compenetrados da sua função dentro da reunião mediúnica. São pessoas ainda presas ao interesse pessoal, ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo. Quando nós estivermos de coração aberto, de termos afeição sem preferência, de estarmos unidos em pensamento pelo prol da doutrina espírita, nenhum tipo de entidade vai nos assustar, nenhum tipo de visão, nenhum tipo de carga negativa, porque a ambiência é favorável. Se o nosso lar está resguardado pelo culto do evangelho no lar, pelo esforço do bem, nós não devemos temer nenhum tipo de ação infeliz dos espíritos obsessores.
Mas se a nossa casa mental estiver desguardada, qualquer entidade pode tomar conta dela, pode determinar os seus caminhos e até mesmo consumir com a nossa própria individualidade de pensar. Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas por irradiações solares, e formações fluídicas inquietantes a todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. Nós aprendemos na doutrina espírita. Se pegarmos o livro dos Espíritos, nós vamos ver que o nosso astro, a nossa estrela, ela também tem uma função espiritual, que ela é um lugar de reunião para espíritos superiores, que através da irradiação da energia enviam seus pensamentos para a Terra. Não só para a Terra, mas para todo o sistema. Então, nós que estamos mais próximos, né, que recebemos essa carga maior, é porque a nossa criação mental é tão negativa que precisa que o sol venha, que corrompa tudo isso. Quantas tempestades surgem para queimar miasmas que estão no ar. Há pouco tempo, escutando o nosso Divaldo, né, que está recuperando aí de uma cirurgia, ele dizia que se a psicosfera da Terra estivesse elevada, esse próprio vírus que gerou a pandemia seria consumido pelas criações mentais superiores. Então, por que que ele encontra ainda caminhos? Pela fragilidade do pensamento. À medida que a gente vai elevando o pensamento, as próprias doenças que são desequilíbrios orgânicos começam a diminuir até chegar ao ponto que não surgirão mais. Tudo a partir de uma mudança das emanações mentais. Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal, a feição de descargas elétricas, e compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode, nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio desta hora. Então, o que que ele coloca para André Luiz, meu amigo? Se há alguém aqui dentro que não precisa temer de forma alguma a presença desse espírito, é Celina. Ela tem condições espirituais para diluir qualquer criação mental que ele faça, qualquer energia que ele emane. Ela tem recursos em si. Indicando-a, exclamou: observemos. A médium desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo. E aí começam as diferenças mediúnicas entre Celina e Eugênia. Eugênia, nós estudamos o quê? Psicofonia consciente. A médium afasta, mas tem o sistema nervoso ligado à entidade. Todo pensamento que o espírito tinha, no caso Libório, passava primeiro pela mente dela, fora do corpo físico, antes que ela expressasse pela própria boca. Esse caso é diferente, diverso. Ela desvencilha-se do corpo físico como alguém que se entregava a um sono profundo, como alguém que naquele momento apagasse e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. Então, ela afasta do corpo físico e demonstra a luminosidade que havia adquirido. Clementino, o mentor espiritual da casa, não teve necessidade de socorrê-la. Parecia afeita àquele gênero de tarefa. Ainda assim, o condutor do grupo amparou-a solícito. A nobre senhora fitou o desesperado visitante, com manifesta simpatia, e abriu-lhe os braços, auxiliando a senhorar do veículo físico, então em sombra. Aí a gente volta na questão, Rita. Celina, fora do corpo físico, enxerga o espírito.
e não se perturba. Ao contrário, abre os braços a ele e o ajuda a aproximar-se do veículo físico, então em sombras, sem a luminosidade. Qual se for atraído por vigoroso ímã, a força magnética da mediunidade, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colando-se a ela instintivamente. Auxiliado pelo guardião que o trazia, sentou-se com dificuldade, afigurando-se-me instintivamente ligado ao cérebro mediúnico. Se Eugênia revelara benemérita enfermeira, Dona Celina surgia aos nossos olhos por abnegada mãezinha, tal a devoção afetiva para com o hóspede infortunado. Então havia ali duas colocações. Para André Luiz, Eugênia era aquela enfermeira, aquela que, preocupada com o comunicante, ficava próxima. E Celina era aquela mãe que deixava com que ele usasse o veículo físico. Dela, médium, partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente. E o recém-chegado, em vista disso, não obstante senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. A força moral do médium controla os impulsos negativos do espírito. Eu me lembro de Divaldo Franco falando sobre o Máscara de Ferro, o seu obsessor de mais de 40 anos, e certa vez esse espírito incorporou-se em Chico Xavier para uma conversação íntima. E Divaldo, né, olhando aquela situação, perguntou como é que ele se sentia incorporado, né? Ele se diz, preso a uma energia que não consigo romper. É a energia superior do bem. É a força moral do médium contribuindo para o trabalho da espiritualidade. Então, nós paramos para perguntar assim, de que forma que eu posso contribuir para o trabalho mediúnico? Moralizando. Se esforçando para entender essa proposta e aplicá-la diante do trabalho. Assemelhava-se um peixe... Assim, Oi. é porque só assim você consegue ter um outro olhar, né? Você vê que toda hora o André Luiz às vezes fala em feliz, mas toda vez que o Aulus fala, ele fala em amigo. Ele não se refere a... Um fala em feliz, o outro tem outro termo, mas o Aulus só fala o amigo. Né? O amigo dementado, mas... Porque Realmente, né? Ele é sempre coloca nessa ele condição. enxerga de outra forma. Mas só É a quando você... visão, é a Até visão no, espiritual do processo, né? A gente está na visão material, a gente ainda acha que é o sofredor, que é o obsessor, e ele já vê como um amigo, alguém que pode ser beneficiado. E ela também, ela provavelmente recebe ele de uma forma amorosa, por isso que ele se sente assim, né, que ele até vai chorar, né? Vai. Conseguir fazer uma alma endurecida, uma alma presa a uma mentalidade de séculos passados, uma alma que, né, traz consigo uma série de mortes na própria consciência, sensibilizar. Gente, esse é o ápice de qualquer trabalho mediúnico. Você receber uma entidade dessa natureza e tocar na sensibilidade dela. Porque é uma coisa que nem ele mesmo está se enxergando. Porque ele com certeza não se vê todo enlameado, ele se vê, né, com um chicote na mão, todo poderoso. Para ele está normal. Aquela lama nele, ele provavelmente não enxerga. A gente vai lembrar daquela historinha do livro Jesus no Lar, A Visita da Verdade, né? Que você reclamava do cheiro, reclamava do lugar, reclamava de tudo, e lá no final da história, quando a verdade vai visitá-lo, a verdade era uma luz, ele olhou e viu que o cheiro partia das feridas que ele tinha, que o ambiente era ruim porque ele contaminava todo o ambiente, e ele, sem coragem de se purificar, ele procurou uma gruta pior para se esconder. Então, realmente, o momento da doutrinação, da evangelização, é tentar
colocar uma pequena faixa da verdade, de luz nessa pessoa. Ele está chegando com uma fixação mental de senhor, né, de escravos, de homem importante, mas na verdade ele é um espírito sofredor. E por pior que nos pareça as suas ações, é nosso irmão. Aulus tem essa visão, é um amigo sofredor, é um irmão sofredor. A gente talvez se visse um espírito desse, assim, um obsessor horrível, é um ser infernal, né, da região que veio, olha que eles têm uma visão diferenciada. Lembra também do próprio filme Nosso Lar, né? Quando André Luiz fala dos seres infernais do umbral e os espíritos corrigem, nossos irmãos são seres sem esclarecimento, ignorantes no sentido de ignorar a verdade. Então, Celina, que já era moralizada, tem o mesmo pensamento que Aulus. Então, quando ela vê fora do corpo físico aquela visão triste, aquela construção espiritual infeliz, longe de se afastar ou de ter qualquer reação negativa, ela abre os braços ao espírito. E ele, né, sentindo a atração magnética dela, que era imensa, ele extremamente inferior, ele acaba se entregando e vai se acoplando à equipagem mediúnica. Só que dela, diferente de Eugênia, não havia ligação mental. É um médium inconsciente. Ela está o corpo num sono profundo e a sua lucidez naquele momento é no mundo espiritual. Mas ela envolve o espírito por fios por completo. E Aulus ainda coloca assim, né, uma nova metáfora para a gente pensar. Ele assemelhava-se a um peixe em furiosa reação entre os estreitos limites de um recipiente em que se procurava dilacerar. Ele estava tão controlado que ele tentava agitar, não conseguia, tentava gritar, não conseguia, tentava bater, não conseguia. Então ele começa a se conter contra a sua vontade, apenas pela autoridade moral do médium. É uma mediunidade rara, é uma mediunidade extremamente complicada, porque se nós tivermos médiuns com esta faculdade, mas que não forem moralizados, nesse momento, quando eles têm uma expansão espiritual, eles vão ter curiosidade, eles não vão contribuir com a espiritualidade. Muitos podem ter medo da entidade, podem voltar ao corpo físico, podem desdobrar e sair para outras faixas de interesse, deixando o corpo sob a responsabilidade dos mentores da casa. Então, é uma mediunidade muito delicada. Nesse caso, ela é muito bem aproveitada, porque o médium ajuda. Então, quando se nós alcançarmos, né, eu tive a oportunidade de, na minha pouca experiência mediúnica, conhecer um médium inconsciente. E era algo mais ou menos nesse estilo. Ele, durante a reunião, estava normal, concentrado, ele dizia que ele apagava. E a comunicação se processava. E depois ele dizia que ele despertava, sem nenhum alarde, porque a comunicação havia encerrado. E se a gente perguntasse a ele, ele não tinha noção do que passou. Não conseguia relatar. Depois de um determinado tempo, ele dizia que as memórias voltavam, alguma frase, alguma expressão, mas naquele momento ali não tinha consciência do trabalho, o que é característica do sonambulismo. Lembra que o sonambulismo na hipnose é o estado mais profundo, onde você tem todo um bloqueio para ceder às instruções daquele que te hipnotiza. Uma mediunidade dessa desequilibrada leva aos casos mais profundos da obsessão. Se nós pegarmos a história, vamos ver que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, viveu 8 anos pensando e agindo como um animal. Alimentava-se no pasto, vivia com os animais. Durante 8 anos, ele foi tomado pelos obsessores e, estando nesse estado
fora do corpo físico, não conseguia influência moral para afastar aquele espírito que tomava seu corpo. Daí o termo cunhado lá atrás de possessão. Parte desse princípio, desta mediunidade inconsciente. Só depois de algum tempo houve uma intervenção exterior, magnética, que afastou aquele obsessor, que leva ao caso de licantropia, é o termo desse tipo de obsessão, e ele então pode retornar e reorganizar a sua vida. Esses estados também se dão muito no processo mediúnico. E a gente precisa, se temos um médium com esta faculdade, convidá-lo sempre ao estudo, sempre ao aprimoramento, para que ele não se perca diante dessa grande oportunidade que é, mas complicada de se trabalhar. Projetava de si estiletes de trevas que se fundiam na luz com que Celino rodeava a delicada. Então, dele saía aqueles estiletes, aquela energia ruim, aquela propagação, mas a luz de Celina diluía aquilo tudo. Tentava gritar impropérios, mas debalde. A médium é um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquistas inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Então, olha só o fator da mediunidade inconsciente. Quando o médium é consciente e a palavra lhe corre na mente, ele trava e coloca uma equivalente sem baixar o tom da própria comunicação. Na mediunidade inconsciente não há esse controle tem que ser moral. Então ele gera energia moral, mas é diluída pela energia superior. Ele diz: Eu sou o José Maria, e conta todo o seu nome, né? Clamava o visitante irritadíssimo, enfileirando outros nomes, com evidente intuito de lançar importância sobre a sua origem. Amontoava reclamações, deitava reprimendas e revoltava-se exasperado. Contudo, percebi que não usava palavras semelhantes às que proferia junto de nós. Achava como que manietado, vencido, embora prosseguisse rude e áspero. Então, apesar do seu temperamento, apesar deles continuar, Celina conseguia amolecer essa rudez dele, não colocando as mesmas palavras que ele disse na reunião antes da incorporação. Aparecia tão completamente implantado na organização fisiológica da medianeira, tão espontâneo e tão natural, que não se obter as perguntas que me ocorreram, céleres do pensamento, que ficarão para a semana que vem, né? As perguntas de André Luiz. Mas ele vê que o espírito estava tão naturalmente acoplado à comunicação que ele fala assim: olha, tem alguma coisa diferente. E aí nós vamos entrar nos pontos que vão diferenciar a mediunidade inconsciente da mediunidade consciente. A mediunidade inconsciente, ela sempre vai ser mais autêntica. À medida que você dá ao espírito liberdade, ele pode expressar com autenticidade. Há muito menos interferência da mente raciocinada do médium. Em contrapartida, se não houver um equilíbrio e se não houver, ao mesmo tempo, uma conduta moral elevada, é um grande risco para a própria reunião. Nós vamos ter um médium nessa mesma casa, um dos dois companheiros que ainda não foi estudado, que tinha a faculdade do desdobramento. E o desdobramento é uma faculdade interessante, porque ele afasta-se do corpo físico e continua ligado a ele, e vai relatando no corpo físico as impressões que ele tinha na viagem que lhe era proporcionada. Mas ele não tinha disciplina de Celina. Então, ele era colocado um capacete espiritual
para diminuir a sua percepção, para que ele não se distraísse, né, com algo que não era de importância para a comunicação. Então, a comunicação tinha uma finalidade muito maior e ele, às vezes, distraindo com a viagem, com a velocidade, com as paisagens, perdia o foco da comunicação. Celina não tem esse problema. Médium equilibrado, médium totalmente moralizado, é um excepcional instrumento, né? Que se nós estivéssemos próximos, com certeza sairíamos beneficiados com a sua presença. Se a gente não é ainda um trabalhador da seara do bem nessas condições, cabe apenas a nós tornarmos, fazermos a nossa parte, desenvolvermos a nossa questão para que o trabalho mediúnico alcance a sua excelência, né, o seu modo melhor de se operar, é aquilo que a espiritualidade espera de cada um de nós. Então, nós vamos agradecer a Deus, mais uma reflexão sobre a mediunidade, mais um pequeno entendimento que nós estamos tendo, e pedir ao nosso Pai Celestial que abençoe os nossos estudos, que abençoe a nossa reflexão, Senhor. Se estamos impedidos hoje de frequentar as reuniões mediúnicas, com certeza é para que possamos estudar um pouco mais, aprimorar o nosso conhecimento. Saber, Senhor, que quando estivermos em trabalho, poderemos aplicar todos os conhecimentos que estamos tendo. Nós te pedimos, Senhor, nesse instante, neste momento, que a sua paz invada a cada lar, a cada irmão nosso que está mentalmente conectado, aos outros companheiros que assistem os estudos que ficam gravados, que possam também, Senhor, através das reflexões que vêm adquirindo, encontrar a paz e a orientação para trabalharem com Jesus. Nós te agradecemos profundamente, Senhor, por estarmos lúcidos nesse momento tão delicado e por estarmos aprendendo que, longe das reuniões, a aprendizagem, a preparação, continua nos depurando para que um dia nos tornemos instrumentos da própria espiritualidade maior. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a nossa semana, aos nossos familiares e amigos, a todos que convivem conosco. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Alô, meus irmãos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.